cuja execução Deus lhes confiou. E ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Kardec completa o tema. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, à força, a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las, útil, portanto, a seu adiantamento e a sua união com a matéria. Daí se constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito, sobre a matéria, auxilia a transformação e progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna inconsciente. Isso está na Gênesis. Estes objetivos reencarnatórios são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em três tipos: expiação, prova e missão. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 872. Você quer que eu pare aqui ou posso continuar? Como é que é? Falo sobre a expiação? Não, a gente pode falar um pouquinho dessa parte, né? Ok. Do objetivo da reencarnação. A gente percebe que isso, a gente fala um pouquinho, eu posso falar assim um pouquinho, que esse objetivo da reencarnação, e a gente vai vendo os três que ele coloca, a gente vê que a reencarnação ela é uma continuidade de um pequeno período que a gente passa na Terra, no planeta, na matéria, né? Ora no plano espiritual, ora no plano físico. Então, é só uma continuidade e da nossa evolução. E aí a gente pensa na reencarnação, porque isso vai nos dar o cuidado com o meio que a gente vive, o cuidado com a matéria, né? Porque a matéria ela é a criação de Deus. Então a gente tem o cuidado com a matéria. Qual a matéria? A matéria é corpo físico, que a gente tem que cuidar. A matéria planeta, que a gente precisa cuidar. Então a matéria no geral a gente precisa zelar por ela, pelo nosso meio, né? E aí a gente pensa muito no objetivo da reencarnação, que o objetivo da nossa reencarnação é o nosso aprimoramento, e a gente pode até pensar eu fico pensando, quando eu penso na reencarnação, naquela parábola dos talentos, né? Um servo recebe 10 talentos, um recebe 5, o outro recebe 1. Os que recebem 10, 5, eles multiplicam os talentos, né? O que recebe 1 enterra. E a gente também temos os nossos talentos nas nossas reencarnações, nas nossas encarnações passadas. A gente desenvolvemos talentos e na nossa encarnação atual, o que a gente trabalha com esses talentos, né? Será que a gente se dá conta, né, que há essa transição, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual, e esse desenvolvimento do nosso talento? Por que a reencarnação? Para que a gente coloque os nossos talentos à prova, que a gente cuide do nosso meio. Qual que é o nosso meio? A matéria agora. Corpo físico, planeta, tudo que é ao nosso redor, que a gente saiba cuidar, que a gente coloque os nossos talentos à prova e cuide. Aí é daqui que a gente vai tirar sensações, é daqui que a gente vai tirar lições, que vai nos possibilitar um maior conhecimento da matéria e da evolução física e da evolução espiritual, porque um
ora lá, ora cá. Então a gente experimenta um pouco aqui, experimenta um pouco lá. Então vamos desenvolver. Agora vamos aproveitar a nossa encarnação aqui, a nossa reencarnação, e aproveitar para esse desenvolvimento e a prática dos nossos talentos. Stephanie, lê as espiritinhas. Espiritirinhas. A primeira está falando de reencarnação, né? Estão aqui os espíritos e um deles fala assim: nossa família vai reencarnar e viveremos todos juntos. Aí mostra eles reencarnados, fazendo selfie. Então, é o meu colega, o meu tio, o meu chefe, minha vizinha, meu zelador. Eles combinaram todos e estavam juntos, encarnados todos depois. E nessa outra aqui, os espíritos estão conversando e um tá meio bravo, ele fala assim: como assim eu vou ter que reencarnar? Já fiz muita caridade. Aí ele continua falando: eu ajudei a reformar as salas do centro, da creche, até reformei as salas de evangelização. Aí o outro fala para ele: mas o principal você não reformou. Ele falou o quê? A alma. Então ele tinha que voltar, tinha que reencarnar para reformar o mais importante do que as coisas materiais, a alma dele. É maravilhoso a gente fazer a caridade e devemos fazer sempre, mas a maior caridade fazemos a nós mesmos, com a nossa evolução. Então, através da reencarnação, Deus nos dá a oportunidade de aprender. Basta querer. É que eu sempre falo. Eu não dependo de ninguém, exatamente de ninguém para me evoluir. Eu só dependo de mim mesmo. Eu vou, como eu acho hora para balada, como eu acho hora para festa, como eu acho hora para shopping, como eu acho hora para tudo, eu preciso achar um momento para mim, para a minha evolução espiritual. Lembrando mais uma vez, somos espíritos em experiência na Terra e não ao contrário. Não somos daqui, somos de lá. Então, muito mais importante a evolução espiritual do que a nossa evolução material. Então, é isso que tem que ficar sempre lembrado. A nossa evolução é a causa de estarmos aqui nessa escola, certo? Então, vamos lá. Expiação. Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. A expiação surge como objetivo encarnatório quando o homem malbarata o código divino que rege o universo. Quando o indivíduo, por excesso, maldade ou por imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos, torna-se incurso na lei de causa e efeito, para que através do sofrimento se reeduque. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são, consequentemente, a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. O Consolador, na questão 246, Emmanuel afirma: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Você quer que eu paro aqui ou quer que eu continue, Gleison? Pode parar, a gente fala um pouquinho da expiação. É que a expiação, ela vem decorrente de da nossa falta de conhecimento, do nosso de alguma falta que a gente comete e de um desequilíbrio no meio em que a gente estava, né? E de repente uma encarnação a gente cometeu alguns equívocos, um desequilíbrio no ambiente. E como que eu vou reparar isso se de repente foi uma encarnação curta ou uma encarnação que eu escolhi fazer imprudências? Se eu estou num progresso do bem, progresso para ser numa evolução, como que eu reparo isso? Aí a gente tem a reencarnação e a expiação, que você vai ter as sensações
do desequilíbrio, ou da falta, ou da imprudência que cometeu, e aí você vai passar. Aí você fala, nossa, essa minha encarnação, eu passo por algumas coisas, e aí você vai ter que passar pelas expiações, porque foi uma coisa do livre-arbítrio criado, que você traz consigo, né, um desequilíbrio que você causou, uma imprudência que você teve, e aí há o reparo, né? Aí quando que termina essa expiação? Quando a gente tem a consciência, quando há em nós o arrependimento, né, o entendimento de que há essa expiação, há um arrependimento, e a gente passa por essa expiação. A expiação não é algo que nos colocaram, é algo que a gente nos colocou naquela condição, né? Essa expiação de experimentar as sensações, de experimentar o quanto aquela falta, aquela imprudência da gente trouxe de sensação para o meio, né, que a gente estava, agora a gente traz para nosso convívio, é a nossa expiação. Então, ali naquela figurinha que a Stephanie colocou, está as características, né, da expiação. É sempre dolorosa e sempre ligada a uma falta. A moça está ali pisando no arame farpado, né, que deve doer muito. Eu quero deixar aqui uma coisa para vocês. No mundo existem muitas injustiças, porém não existe injustiçado. Eu quero frisar também que não existe vítimas inocentes. Isso é para se pensar, tá? Bom, provas. Provação. Ainda em O Consolador, na questão 246, Emmanuel continua. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando seu crescimento. Através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Não se deve querer que todo sofrimento que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Isso está no livro do Evangelho, no capítulo 5, no item 9. Lembra Kardec que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, quer dizer, lutar pelos valores de resignação. As características da prova. Não está vinculada a uma falta. Não é sempre dolorosa, embora possa ser. Representa sempre luta pelo crescimento pessoal. Essa da prova, eu fiquei pensando, aí eu lembrei muito de Gandhi, né? Você vê que é uma prova, mas ele não precisava passar por tanta coisa, né, para ter o objetivo. Que nem a prova, ela tem um objetivo, mas se fosse um espírito como o erro, já tinha abandonado a prova, né? Então a prova não seria para mim. Então a prova, eu pensei muito nisso porque ele tinha um objetivo, não era para mim, menos olhando, talvez seja um cimento muito grande, né? Todo esse incremento, libertação, mas para ele não. Para ele havia um objetivo, a gente vê depois que há sentido em tudo, mas se fosse
pelo menos por mim passando, a gente não passaria pelaquilo, desistiria ou pararia antes, né? E você vê que há uma escolha, há uma prova, e para o espírito, para ele, é uma elevação. Não há dor, né? Mas não há aquele sofrimento, aquela infelicidade, né? Para ele é uma evolução, e que ele escolhe por algum motivo a sua elevação e passa por aquilo e deixa o meio, né, por onde vive, por onde passa, um pouco melhor, né? Então há prova, há sofrimento, mas não há infelicidade, há uma elevação, né? De outros espíritos que passam, que a gente vê que há uma luta constante, né? E que não foi uma expiação, não é uma falta, mas é uma escolha, né? De lutar pela melhoria do próprio espírito, uma elevação do próprio espírito, e ajuda o meio, os demais, como nós, a pensar, a refletir nos nossos atos, atitudes. E aí é o que eu pensei sobre essa encarnação de provas. Explicando sobre a expiação não é escolhida por nós. Há um momento em que o espírito, vamos dizer assim, por assim dizer, não tem mais jeito, ele é meio que obrigado a reencarnar, e ele é obrigado a essa expiação, porque ele foi condenado a isso. Também vai depender dele como se passa pela expiação, mas ela é sempre dolorosa porque ela não é fácil. Na prova, tem uma diferença. É como se a gente tivesse uma dívida e a gente conseguisse um crediário para isso. Nós escolhemos, eu quero pagar, mas eu quero pagar em suaves prestações, em 10, 12, 2, não sei. Então, a gente pode aí estar escolhendo. As provas, ela pode estar sempre vinculada, a uma falta, ou a qualquer coisa que a gente fez, que a nossa consciência nos pese, que nós precisamos consertar com alguém que a gente teve, mas ela é mais leve que uma expiação. E é sempre para a gente mesmo, né? É um crescimento pessoal nosso, né? Não tem como. Também podemos falar que quanto mais resignado nós somos, melhor a gente passa por ela. Agora vamos falar... eu quero falar sobre essa figurinha que vocês estão vendo aí. Muita gente já conhece, né? Mas é sempre bom a gente relembrar. Por toda a vida, nós falamos que carregamos uma cruz. A minha cruz é isto, a minha cruz é aquilo, a minha cruz é aquilo outro. Quando nós carregamos ela, felizes e contentes, ela nos parece mais leve, né? Para poder carregar. Porém, quando a gente reclama muito, e clama muito, e pede muito para que Deus abrevie, que tire um pedacinho dessa cruz, porque nós não estamos aguentando mais carregar aquela cruz. Quando é retirado de nós esse pedacinho, lá na frente, ela vai fazer falta. Porque é com ela que nós precisamos fazer a ponte para o outro lado. Porque o que a gente não conseguir pagar e vencer aqui, o que seria pagar e vencer aqui? É perdoar, é entender, é a caridade, é a bondade, né? É a empatia. Nós não teremos como transpor por outro lado bem. Então vai faltar alguma coisa, aí o sofrimento será muito maior e a gente não sabe mais quando é que nós vamos ter a oportunidade de estar retornando à Terra. Eu tinha um senhor no grupo há muito tempo atrás, lá no grupo Rafael mesmo. Ele visitava sempre as detentas e ele gostava de ir lá visitá-las. E ele falava para mim brincando: sabe por que, Soninha, que eu vou lá visitar elas? Eu não sei se quando eu desencarnar, e ele já desencarnou, eu vou precisar da barriga de uma delas para estar voltando para cá. Ele sempre brincava assim. E é uma verdade.
Então, a gente precisa fazer a caridade já pensando mesmo lá na frente e na nossa evolução espiritual. Agora, a gente vai falar sobre missão. Um espírito querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ainda no item 9. Pelo exposto, podemos entender a missão como sendo uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Lembra ainda Kardec que todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão e que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a resguardar. Informe que a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito, e que cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Kardec emprega ainda a expressão reparação para designar aquela condição onde o indivíduo reencarna com o propósito de fazer o bem a quem ontem fez o mal. Pode-se considerar a reparação como uma variante da missão. Características da missão. Uma tarefa específica. Pressupõe certa condição evolutiva prévia. Objetiva o melhoramento de algo ou alguém. Aí temos lá umas espiritinhas de novo. Vem aí para nós, Teté. Tem dois espíritos desencarnados conversando. Aí um fala para o outro, você vai? Aí o outro fala, vou sim. Aí aparece mais um vermelhinho. Ele fala, você vai também? E aí ele fala, vamos juntos. Aí no último quadrinho aparece depois uma mãe fazendo ultrassom. E aí o médico fala, parabéns, são trigêmeos. Isso é, os três tinham a missão de vir juntos. Essa missão é sempre de trazer eu pensei assim, a missão, como todos nós temos uma missão, né? Ou grande ou pequena, e essa missão é um compromisso com nós mesmo, né? De sermos melhores. A gente pensa no próprio Kardec, que a gente vê que a missão não é falada, mas é uma missão da codificação do espiritismo. A gente vê a missão do Chico, né, que trouxe o espiritismo na prática para a gente aqui no Brasil. A gente vê a missão de muitas mães que vêm para cuidar e modificar uma família, vem filhos que vêm e têm a missão de mudar famílias e melhorar. Então são missões grandes, missões pequenas, mas que são missões de se melhorar e de melhorar algo, ou melhorar alguém, ou melhorar um grupo. Tem alguns que recebem essas missões, né? De trazer a melhora, sempre a missão é se melhorar, é ser melhor, mas a missão recebem a missão de melhorar o meio, né? Melhorar pessoas, melhorar grupo, melhorar a vida no torno, trazer as mensagens e colocá-las em prática, né? Então a gente tem essas reencarnações de missão, né? A pessoa tem aquela missão de fazer, de trazer naquela encarnação um melhoramento, né? Para todos. Isso. Nós temos exemplos de missionários maravilhosos, né? A missão, claro, existem as pequenas missões, como nós estamos falando, mas existe aqueles que são de missões muito grandes. Temos vários exemplos, o Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? São pessoas que vieram com uma missão muito grande. Alguém já leu o livro Renúncia? Se não leram, por favor, leiam. É psicografado pelo Chico, é de Emmanuel. É onde um espírito maravilhoso chamado Alcione
ela renuncia a tudo. É um espírito que já evoluiu tanto, 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 e que não tem mais a necessidade da reencarnação. Porém, porque ela ama muito uma pessoa, ela vai voltar à Terra novamente e vai passar por muito sofrimento, tudo de novo, sem nenhuma necessidade, porque ela não precisaria mais. É uma missão bárbara, né? Uma missão maravilhosa. Então, nós nunca estaremos bem quando a gente ainda tiver alguém para trás. Então, as pessoas da família nos são muito caras. A família é muito importante, porque ninguém vai estar bem quando tiver alguém que ama ainda para trás. Então, vamos nos ajudar agora, que estamos aqui na Terra, nos amando, nos perdoando, porque o plano espiritual, ele não erra de endereço. Se estamos ali é porque precisamos. Então, vamos acertando as arestas, tudo bonitinho, direitinho, porque não tem outro caminho. É por esse daí que nós temos que ir. Porque quando todos estivermos bem elevados, estaremos todos bem. Enquanto tiver alguém para trás, terão missionários grandes. E tem os missionários que vêm ligados à família, a uma causa, e tem esses missionários que são maravilhosos, que vêm por um povo inteiro. Então, são espíritos muito elevados, que vêm mesmo uma missão tão grande e maravilhosa como essa, né? Eu acho que a lição de hoje foi, assim, bem esclarecedora, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só falar com o Gleison. Ó, tá todo mundo esclarecido, hein? Tá? Foi ótimo, porque tá todo mundo sabendo tudo, não teve dúvida hoje. É, tá vendo? Danilo? Oi. Dúvidas? Quer falar? Não quer? O professor está aí, aproveita. Não, no momento não. Não? Não? Eu também não entendi. Eu? Bom. Bom. Então, Gleison, para encerrar, não sei como é que você quer fazer. Tá. Acho que o pessoal não tem pergunta. Se tiver, também tem o grupo, né? Depois, se quiser mandar. E não sei se alguém quer fazer a oraçãozinha pra gente. Tem alguém hoje? Não, eu posso fazer se ninguém quiser. Você quer fazer, Maria? Maria quer fazer? Vamos lá. Então, vamos fazer o Pai Nosso mesmo. Gratidão, né? Vamos agradecendo a Deus por essa reunião maravilhosa, essas aulas importantíssimas para o nosso espírito, né? Reflexão. O objetivo é esse, do curso, do trabalho, né? A gente evoluir. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, pecar de novo. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada pela paciência de nos ouvirem. Jesus nos dê uma semana de paz, de saúde. E no lar de cada um nesse instante. Os missionários do bem que estiveram conosco na aula de hoje, possa estar no lar de cada um, abençoando, elucidando nossas memórias,
nos colocando à vontade de aprender, de progredir, de evoluir, de correr atrás e de estudar, porque tem muitos livros, muitas coisas que a gente pode ir atrás. Lembrando novamente que isso aqui é um curso iniciante, é bem básico. Temos que estudar muito. Para frente, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Até quinta, se Deus quiser. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Beijo a todos, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.